Estudo Bíblico, Apocalipse 5. Vimos no capítulo 4 a descrição da sala do trono. E agora, no capítulo 5, João vê uma cena que lhe chama a atenção. O trono ficava no centro da sala. No trono havia uma claridade, uma luz tão tremenda que a única coisa com a qual João pôde compará-la foi com a pedra de sardônio ou de jaspe, pela luminosidade, pelo brilho, pela claridade, pela transparência. E este trono estava cercado por um arco-íris, que João comparou a uma esmeralda. Capítulo 4, versos 3 e 4. Versos 1 a 5. João, então, toma conhecimento de que na mão direita daquele que está sentado no trono havia um livrinho escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quando o anjo forte proclama em grande voz, perguntando quem era digno de abrir o livro, o rolo e desatar os 7 selos, ele o faz com uma voz tão forte que foi ouvida no céu, na terra e debaixo da terra. Mas ninguém se apresentou, porque ninguém era digno, e por isso João chorava muito. João chorou porque sabia da gravidade daquela situação. Este livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos, é um documento de possessão de uma herança, é uma certidão. Ele está na mão direita de Deus, e tudo que está na mão direita de Deus se refere à redenção. Vamos pensar na história da humanidade e em tudo que o homem perdeu. Perdeu o corpo, porque este ficou sujeito a todo tipo de enfermidade, envelhecimento e morte. Perdeu sua alma, que ficou danificada, doente, sem direção. Perdeu o seu espírito, porque o pecado lhe trouxe a morte espiritual. E perdeu a terra, que foi inteiramente deteriorada e contaminada pelo mal. Quando Israel entrou na terra prometida, ela foi dividida em pedaços. Cada família ficou com uma parte. Esta foi a possessão herdada pelos filhos de Israel. Eles se tornaram donos, os herdeiros. Essa possessão nunca poderia ser vendida, mas poderia ser arrendada. Deus então criou o ano jubileu. O ano jubileu é festejado a cada 50 anos. Se por acaso o filho de uma tribo não se interessasse mais em trabalhar naquela sua terra, que possuía por herança, ele poderia então arrendar para alguém que desejasse trabalhar nela. Então, iam até as autoridades que ficavam na porta da cidade. O dono tinha que escrever 2 documentos. Um ficaria com o dono e o outro com quem estava arrendando, constando na frente do documento todas as regras que ele determinaria em relação às suas terras. E atrás do documento todos assinavam: o dono, o arrendatário e as testemunhas. Sendo assim, o documento ficava escrito por dentro e por fora. A cópia assinada seria enrolada e toda selada, ficando em poder do dono das terras. A outra cópia ficaria em poder do arrendatário, sem precisar ser assinada. O arrendatário, então, faria o pagamento do valor estipulado ao proprietário diante de todas as testemunhas. E, ao final dos 50 anos, teria que devolver a terra para o seu dono. Se esse já estivesse morto, teria que ser devolvida para o herdeiro. O filho teria de provar que era herdeiro, levando às autoridades a cópia assinada e selada. Levíticos 25, 8 a 15 e 23, 24. No ano de jubileu, cada um tem que voltar à sua possessão. Deus deu ao homem a terra, por isso o homem tem que retornar à sua terra. Ela foi tomada por Satanás, mas ela tem que voltar para o homem. Por isso, o Cordeiro em Apocalipse está tomando o documento. Jeremias 32, 6 a 12. No texto de Jeremias, a pessoa que arrendou a terra não quis ficar os 50 anos, quis devolver antes. Então, o dono teve que devolver parte do dinheiro referente ao tempo que ele não ficou com a terra.
Portanto, como vemos, existe o proprietário por herança e o dono por arrendamento, ou seja, é proprietário de uma possessão adquirida. Então, o que está escrito na mão direita de Deus é o documento de posse da terra. Por que está na mão de Deus? Salmo 115, 16. Assim como foi dada a cada tribo de Israel uma parte dessa terra por herança, assim a terra no meio de todo o universo foi dada ao ser humano. Então a terra é uma possessão de herança do homem. O homem é proprietário da terra por herança. Quando o homem pecou, Satanás invadiu a terra, mas ele não arrendou a terra. Ele não tem documento nenhum, porque se tivesse, no jubileu ele teria que entregar. Mas Satanás é iníquo e por isso não respeita nenhuma lei. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, mas Satanás tem possuído aquilo que não lhe pertence. O preço da redenção já foi pago, mas Satanás não reconhece. Redimir é comprar de volta tudo aquilo que o legítimo herdeiro perdeu. Abrir os selos significa queimar a hipoteca, e é isso que Jesus Cristo irá fazer. Quem é que tem que reclamar a propriedade perdida? O homem. Por isso, o Filho de Deus teve que se fazer homem, e só podia ser homem nascido de mulher, assumindo a postura de homem, para reaver o planeta para nós. Por isso, ele mesmo se intitula Filho do Homem. Por causa do pecado, o homem perdeu a autoridade sobre a sua herança, permitindo que Satanás invadisse sua propriedade. Mas Satanás não tem o documento de posse, então essa certidão retornou para a mão de Deus. Mas Deus não quer a terra de volta, porque Ele a deu para nós, e o que Ele deu está dado. Então, Jesus, na ascensão, sobe com o corpo de homem transformado, é entronizado na glória, sendo o Senhor dos céus e da terra. Então, quando João vê o documento, sabendo que é algo sério, que é documento de posse para resgate, que é hora urgente e que não tem herdeiro para resgatar, porque sabe que é jubileu, ele chora muito e sofre. Então, um dos anciãos vai consolar João, dizendo que Jesus venceu e por isso é digno de abrir o livro. João, que dirigia seu olhar para o centro do trono, quando ouve aquela voz forte, tira sua visão do centro do trono e começa a procurar em volta, para ver quem era digno de abrir o livro. Ele tirou a visão do trono, porque começou a olhar em volta. Um dos anciãos teve que lhe mostrar o cordeiro que estava sentado no trono. Se ele não tivesse tirado sua visão firme do trono, nem precisaria chorar, porque veria o cordeiro. Teria evitado o seu sofrimento. Quantas vezes nós retiramos nosso olhar, nossa visão do centro do trono de Deus e sofremos inutilmente? Quando mantemos o nosso olhar fixo no trono de Deus, sabendo que Ele está entronizado por toda a eternidade, que é o Deus da glória e que nos ama e cuida de nós, evitamos muitos sofrimentos. Caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita. Salmo 91. Mas ainda assim, o meu olhar permanecerá fixo e firme no Rei da Glória. O leão simboliza a majestade e a realeza soberana do Messias conquistador. Isaías 11, 2-9. E o cordeiro simboliza o Messias sofredor, servo de Deus, que pelo seu sangue remove o pecado do mundo. Versos 6-8. Então João, avisado pelo ancião, olha para o trono e vê o cordeiro. Ele não viu o leão de Judá, ele não viu a força, viu o cordeiro como tendo sido morto. Jesus, com sua mão traspassada na cruz, toma o livro, porque o que deu autoridade para Jesus reaver este documento
foi a compra realizada com seu sangue através de sua morte na cruz. Ele comprou novamente a terra. Ele pagou o preço exigido com sua própria vida. E quando ele paga o preço, ele compra o direito sobre todos os homens e sobre toda a terra. Jesus Cristo, nesse momento, é revelado como o Cordeiro que tem autoridade e assim será adorado daqui em diante. E quando Jesus Cristo, de pé no meio do trono, dos seres viventes, dos anciãos, toma esse livro, desenvolve-se um louvor contagiante que vai deslocando do trono de Deus para todas as longitudes do planeta e entra pelo mar e por tudo que existe. Vai começar a Operação Planeta Terra. Vai começar um trabalho magistral e tudo que foi feito na cruz vai ser mostrado. Vamos ver Jesus Cristo com seu poder, sua glória, seu amor, sua graça e sua misericórdia a cada minuto. No verso 8, diz que as orações dos santos estão nas taças de ouro cheias de incenso. A nossa oração não foi perdida, ela está lá. Nada do que oramos se perdeu. Nossas orações vão fazer parte deste momento tremendo. Nossas orações estão misturadas com incenso, perfumando este momento magistral. E estes seres viventes, os 24 anciãos e as nossas orações, produzem um cântico novo. Um cântico que nunca acontecera antes. Porque este cântico é o cântico do Cordeiro. Porque este Cordeiro nunca havia tomado o livro que ainda não tinha sido mostrado. Tudo é novo nessa visão de João. Isaías 43, 19 a 21. No final do capítulo 4, temos o cântico da criação e no final do 5º capítulo temos a canção da nova criação, que abrange redimidos de todas as nações e povos. Todos nós estamos representados ali, naquele momento, por nossas orações. Fazemo-nos presentes diante do trono de Deus através de nossas orações. Versos 9 e 10. Este é o cântico que está no centro do trono, feito pelos seres viventes, proclamando que o Cordeiro é digno. Eles fazem isto junto com as nossas orações. Os 24 anciãos representam a igreja, porque eles estão com coroas, significando que são vencedores. Então, é a igreja, os salvos, e todo salvo daqui da terra faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Os 4 seres viventes representam a palavra de Deus, o evangelho de Jesus pregado através de Mateus, Marcos, Lucas e João. Versos 11 a 14. Agora o louvor sai do trono e vai para os anjos. João viu tantos anjos que não sabe nem contar. Quando o louvor vai se descentralizando, ele vê os anjos afluírem de todas as regiões celestiais para adorar o Cordeiro, dando-lhe glória, honra e louvor. No verso 11, João diz que viu e ouviu, mas a cena se tornou tão gigantesca que no verso 13, João só ouve. Não dá mais para ver, pois o louvor fica imensurável. Foi uma proclamação tremenda que engloba todos os céus e toda a terra. Agora começará um momento decisivo, porque o Cordeiro se levanta leão, pois tomou a autoridade que foi dada a ele para tomar a terra de volta. Mas para tomar a terra de volta, ele começará a mostrar seu poder, sua glória, seu domínio e sua graça. Até aqui temos contado com a graça de Deus. Ele começará a abrir os selos. E em cada selo que se abrir, ele porá em ação as mais violentas forças que já foram descarregadas sobre o mundo. Só Deus sabe o quanto o pecado estragou a sua criação e
tudo terá que ser tratado, expurgado para ser recuperado. E a terra não será destruída, ela será tratada para ser restaurada. O leão da tribo de Judá é um cordeiro, mas é um cordeiro que nunca perde quando briga. Foi assim no deserto quando foi tentado, foi assim no Getsêmani e foi assim na cruz. Ele agora vai entrar na posse de sua propriedade e toma na raça aquilo que ele tem direito por herança, nós e o planeta Terra. Ele comprou e agora vem tomar de volta.